Olá, meus amigos, que Deus abençoe, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, o seu Santo Espírito, venha operar na sua mente, no seu intelecto, iluminá-lo, de forma que você possa enxergar com os olhos espirituais, possa ver ou ouvir com ouvidos espirituais para obedecer. Que todos os seus sentidos sejam usados pelo Espírito Santo para conduzir a sua vida de acordo com a vontade dele. Essa semana que segue, nós vamos começar uma campanha de fé em favor das pessoas que carregam consigo uma maldição. Você que tem carregado a maldição do seu pai, da sua mãe. Você tem carregado uma maldição também, por exemplo, alguém fez uma bruxaria, feitiçaria para você, ou você está, como se diz, sob o jugo de uma maldição. Foi feito alguma coisa para você ser o que tem sido até hoje, uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa vazia, uma pessoa fracassada em todos os sentidos, sentido sentimental, fracassada no sentido material, fracassada em todas as áreas da sua vida, ou em algumas áreas, ou pelo menos uma área. Qualquer que seja a maldição é maldição. Então, você que recebeu o Espírito Santo, obviamente, não é para entrar nessa campanha, porque, obviamente, você tem o Espírito de Deus. Mas há que se notar se realmente você tem o Espírito Santo. Porque o que caracteriza uma pessoa selada, batizada com o Espírito Santo, é a vida dela, a vida interior, especialmente a sua vida interior, sua alma. Ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz. No seu interior, ela é feliz. E é óbvio que no exterior isso é notado, é notável. Então você que é uma pessoa batizada com o Espírito Santo não precisa participar dessa campanha de fé, porque ela é especificamente para alcançar os malditos deste mundo. As pessoas que têm sido amaldiçoadas. Se você é aquela pessoa que não, por exemplo, você diz que é batizado com o Espírito Santo, como eu estava falando, mas você não é uma fonte que jorra, você não é uma fonte de água, porque Jesus disse isso. Quem beber da água que eu lhe der, esta água, que é o Espírito Santo, se fará nele ou nela uma fonte. E nós já falamos aqui, a fonte está sempre a jorrar. Você conhece, você sabe o que é fonte. A fonte jorra, a fonte dá, a fonte está sempre dando o que ela tem recebido de Deus, que é a água viva. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem para dar. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não tem nada para dar, só para pedir. Então, você é uma daquelas pessoas que vive a pedir, ou você é aquela pessoa, é uma das pessoas que vive a dar? Quem você é? Uma fonte
que jorra verdadeiramente água, ou você é uma criatura que está sempre em busca de uma fonte, sempre correndo atrás de uma fonte, que pula de galho em galho buscando uma fonte. Não sei, cada um sabe de si. Contudo, a pessoa que ainda não é uma fonte, é óbvio que tem alguma coisa que está travando para que ela não venha ser uma fonte. Por quê? Então, avalie a sua vida e se você se enquadrar dentro desse tema, uma pessoa que é fracassada, a pessoa triste, a pessoa vazia, uma pessoa abatida, uma pessoa que está sempre cheia de dúvida. Uma das características da pessoa que não tem o Espírito Santo são as dúvidas. Escreva isso aí e você vai conferir. Quando a pessoa tem muitas dúvidas, ela é uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela vive a vida intensamente, sem dúvida. Embora do lado de fora venham tribulações, lutas, venham problemas, perseguições, ódio, maledicências contra ela. Mas não quer dizer nada. Isso aí faz parte da nossa fé, das pisadas do nosso Senhor Jesus. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não importa o que vem de fora, o que vem de baixo, né? Diz que o que vem de baixo não me atinge. Pois é, quem é selado com o Espírito Santo não é atingido pelo que vem de baixo, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Ela vive intensamente porque a alegria dela, a paz, a vida, a água está dentro dela e ela é fonte, ela gerou uma fonte naquela pessoa. Ela é um vaso de barro, mas jorra água 24 horas por dia, por todo o resto da sua vida. Agora, então você não deve participar, acho que você não deve, só se você quiser fazê-lo por alguém que você sabe que tem sido amaldiçoado. Você que sabe. Mas para você mesmo não há necessidade. Agora, se você é aquela criatura que carrega um peso de azar, digamos assim, sua vida nunca sai daquilo que você tem sido. Uma vida presa, uma vida atada. E você sente que foi feito macumba para você, bruxaria, você sente que alguma coisa aconteceu, que você foi vítima de inveja, seja lá o que for. Mas você é uma pessoa que está a viver debaixo de uma maldição, então essa é para você. E eu queria que você que tem sido amaldiçoado ou amaldiçoado, saiba de uma coisa, preste bastante atenção. Quando a pessoa, preste atenção, o texto sagrado diz aqui que o Senhor Jesus nos resgatou da maldição da lei. Jesus nos resgatou da maldição da lei. O que significa isso? Maldição da lei? Você sabe que Deus, quando tirou o seu povo lá da terra do Egito, da escravidão, ele o levou para a terra prometida. Lá na terra prometida, há até hoje 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Ebal é o monte da maldição. O Monte Gerizim é o monte da bênção. Então ele deu a lei, Deus deu a lei. Você pode ler isso, o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver exatamente isso.
Deus fala, para os obedientes à minha palavra, então haverá um monte chamado Gerizim, testemunha para os obedientes, que são os abençoados. Mas para os que se rebelarem contra a minha palavra, a exemplo de Adão e Eva, então verão o monte Ebal como testemunha da maldição do Senhor. Então, o monte Ebal é um monte que não tem nada, é um monte que mal tem lá torre de televisão, mais nada, não tem habitação, não tem nada, é um monte careca. Já o monte Gerizim é um monte florido, é um monte que tem casas, enfim, tem uma comunidade lá e tal. E é florido, e eles ficam juntinhos, pertinhos, um do outro. Quem for a Israel, dá para ir a esse local e ver isso em loco. Então, a lei que Deus deu, ela garante a bênção para os obedientes, mas a maldição para os desobedientes. Quem são os obedientes? Aqueles que vivem com uma vida de acordo com Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Assim era Jó. E Jó não era batizado com o Espírito Santo, não. Jó nem conhecia o Senhor, mas ele sabia da existência de Deus. E mesmo assim, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por conta disso, era o mais rico do Oriente. Você pode ver lá no livro de Jó, logo no primeiro capítulo. Então, os abençoados são como Jó. São pessoas que vivem longe do pecado, fogem do pecado. São pessoas que respeitam a palavra de Deus. Gostam, amam a justiça. Amam a justiça. Vivem na justiça. São pessoas de caráter. As pessoas que vivem fora da lei, da palavra de Deus, são as pessoas amaldiçoadas, que vivem no pecado. O pecado é a raiz de toda maldição na vida da pessoa. Qualquer que seja o pecado, ele é pecado. Ele vai atrair o mal para a pessoa, a maldição para a pessoa. Você sabia disso? O pecado, a primeira coisa que o pecado faz é gerar dúvida. Então, se eu peco, se eu cometo um pecado, imediatamente a minha consciência me acusa e eu fico em dúvida. Fico em dúvida se Deus vai aceitar a minha oração. É isso aí. Então, a maior maldição que existe é o pecado. Qualquer pecado que você cometa, saiba que vai trazer maldição para você. Não tenha dúvida disso. Você vê, por exemplo, Deus falou, o ímpio não tem paz. O ímpio, quer dizer, o pecador não tem paz. E justamente por isso, porque ele vive no pecado. O pecado suscita dúvida. A dúvida impede, trava a ação da fé. Porque se pela fé nós agradamos a Deus, pela dúvida nós o aborrecemos. Nós trazemos a ira de Deus sobre nós. Então o pecado é a maior maldição que uma pessoa pode carregar na sua vida. Então você que está me assistindo neste momento e que fica reclamando, a sua vida não vai bem, a sua vida sempre está ruim, está de má qualidade, e você joga a culpa nos outros, foi fulano que não me ajudou, foi Beltrano que foi injusto comigo,
foi olho grande, foi inveja. Nada disso. É o pecado. O pecado é a raiz de todo o mal. De todo o mal. Enquanto Adão e Eva não haviam pecado, eles viviam em paz e perfeição de vida. Tinham uma vida perfeita. E tudo era perfeito. Inclusive a terra era abençoada, bendita. Mas quando eles caíram em tentação, quando eles desobedeceram a palavra de Deus, quando eles pecaram por livre e espontânea vontade, obviamente veio a maldição sobre a vida deles. Então, se você ler lá o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que Deus fala da maldição de Eva, ia dar à luz a filhos, meio a dores e outras maldições. A mesma coisa disse para Adão, que ele iria colher o fruto da terra com suor, com suor. Ele não tinha que fazer isso. E a terra foi amaldiçoada por causa de Adão e Eva. E por isso nós vemos essas catástrofes aí mundiais. Então, meus caros amigos, saibam disso. O pecado é a raiz, é o centro, a essência de toda a maldição que existe no mundo. Morte, doença, enfermidade, brigas, marido matando mulher, mulher matando marido, enfim, pais contra filhos, filhos contra pais, a degradação da família, destruição da família. Tudo isso se deve ao pecado. O pecado, portanto, é a maior maldição que a pessoa carrega consigo. E às vezes a pessoa fica com medo, porque fizeram uma macumba para ela. Mas a macumba pegou, sabe por quê? Porque ela estava em pecado. Porque se ela não tivesse em pecado, não pegaria nada. Por isso, a necessidade de se ter o Espírito Santo para nos guardar, nos guiar em toda a verdade e não nos deixar levar pelas ilusões e mentiras que esse mundo é. Então, saiba que a maior maldição que o ser humano carrega chama-se pecado. Pelo fato de você pecar, você está sendo amaldiçoado. Então, além da maldição do pai, da mãe, da bruxaria que foi feita para a pessoa, além dela, alguém jogar uma praga para ela, né? Ela encontra com alguém na rua e uma pisa no pé da outra e a outra joga uma praga para a outra. Isso aí acontece, qualquer praga pega, desde que a pessoa esteja no pecado. Mas se ela não estiver no pecado, não tem praga, nada vai acontecer com ela. Nada, absolutamente, porque ela é de Deus. E quem é de Deus, o diabo não lhe toca. Então, Jesus veio, como está escrito, e carregou, concentrou o pecado de toda a humanidade no seu corpo. Você já pensou? Se fosse só o pecado de uma pessoa, Jesus já iria sofrer deveras extraordinariamente. Imagine de toda a humanidade, passada, presente e futura. Ele carregou. Ele se tornou maldito. Jesus se tornou maldito para nos dar a liberdade de viver sem maldição na nossa vida. Porém, as pessoas têm que aceitar, as pessoas têm que entender isso, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que elas sejam livres dos seus pecados, de suas maldições. Nós vamos falar mais a respeito disso, porque é um assunto bem extensivo, mas ajuda a entender a química das desgraças que acontecem no mundo, de toda a mortandade, de toda a perversidade, de tudo que é sujeira, tudo que é imundícia, tudo que não presta.
vai entender. A maldição do pecado é a pior das maldições. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.